Oi, gente! Essa semana a gente está resolvendo equações trigonométricas. Até aqui, a gente já viu algumas técnicas para se resolver. A gente primeiro viu como é que a gente faz, nós primeiro vimos como é que fazemos para dar a solução geral de todos os arcos que vão parar em determinados pontos que nos interessam, usando esse CAS, quantas vezes você precisa girar até chegar num próximo arco correspondente. Nós também vimos algumas técnicas aqui diferentes, como por exemplo, colocar em evidência termos em comum, ou ainda usar aqui uma equação clássica dividindo todo mundo para que apareça a tangente. Foi a primeira equação que nós usamos, que nós resolvemos usando alguma relação trigonométrica que a gente conhece. Que a gente deu um jeitinho para que ela apareça. A gente dividiu tudo por cosseno para que aparecesse seno por cosseno, que corresponde à tangente. E a última equação que eu resolvi com você foi essa, que envolve uma daquelas relações auxiliares, a secante. Vamos para a próxima? Veja só. 2 cossenos quadrados mais 3 senos valem zero. Bom, aqui eu tenho uma equação que mistura seno e cosseno. Nesse caso, você vai ter que parar e pensar. O que é que relaciona seno com cosseno? Bom, quem relaciona seno com cosseno é a tangente, que é seno por cosseno. Mas existe uma outra relação fundamental que relaciona seno e cosseno, que é a relação fundamental da trigonometria, lembra-se? O seno ao quadrado de qualquer arco mais o cosseno ao quadrado de qualquer arco é igual a 1. Em equações que misturam seno e cosseno, a gente pode sempre usar essa equação aqui, essa igualdade que você conhece, e substituir para que fique tudo numa letra só, numa incógnita, né? Num valor desconhecido só. Ali eu estou vendo que eu tenho cosseno e também tenho seno. O que eu posso fazer aqui é ficar tudo... Olha, a relação que eu tenho é com os quadrados. Então, eu posso pegar o cosseno ao quadrado que está aqui e deixá-lo sozinho, ó, escrevendo cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, usando o superpoder da relação fundamental da trigonometria, usando o poder da relação fundamental da trigonometria, eu troco cosseno ao quadrado por você é 1 menos seno ao quadrado. Então, a minha equação passa a ser 2 vezes tudo isso mais 3 senos de x iguais a zero. E agora eu vou resolver a equação, dessa vez só com seno, muito parecida com a equação anterior que eu tinha resolvido, que acabou virando uma equação apenas com cossenos. Muito bem. Ah, eu já vou aproveitar que eu estou aqui. Não, não vou não, vai. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou fazer a distributiva e depois eu faço a mudança de variável porque eu gosto, viu, gente? Não é necessário fazer a mudança que eu vou fazer daqui a pouco, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes seno ao quadrado, 2 senos ao quadrado. 2, não tem mais distributiva, professor. 3 senos de x igual a zero. Então, agora, por capricho meu, eu vou fazer o seguinte. Quem é seno, eu vou trocar por letra S. Fazendo seno de x igual a S, pelo menos eu não fico tão poluído o meu exercício, ó. Eu vou ficar com 2 menos 2 vezes o seno, só que aqui ele está ao quadrado, mais 3 vezes o seno, que é igual a zero. Organizando essa equação, eu vou ficar com menos 2 seno ao quadrado, mais 3 senos, mais 2 iguais a zero. Vou multiplicar por menos 1 para que tudo fique positivo. Então, agora eu vou resolver a equação. 2 senos ao quadrado mais 3 senos. Opa! Menos, porque eu estou multiplicando por menos 1, né? Menos 2 igual a zero. Muito bem, nessa equaçãozinha que eu tenho aqui, eu vou mandar o básico, né? Delta igual b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Eu vou ficar com 9 menos com menos mais 16, 25. Então, o meu S que vai sair daquela equação vai ser menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, fico com 3 mais ou menos 5 dividido por 4. Na conta do mais,
eu vou ficar com S de seno valendo 3 mais 5, 8, dividido por 4, eu vou ficar com S valendo 2. Você já deve estar pensando aí em algum resultado estranho a partir daqui. Na conta do menos, eu vou ficar com S igual 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 4 vai dar menos meio. Bom, esse S eu substituí no lugar do seno. Então, eu vou devolver agora como seno de x valendo 2 ou seno de x valendo menos meio. Agora, o seno é uma função limitada. O máximo seno que a gente consegue obter é 1. Você nunca vai conseguir obter um seno puramente seno valendo 2. Então, essa primeira equação não tem solução. Podia ter, viu, gente? Mas essa daqui, no caso, não tem solução. Tá, essa daqui tem. Vamos na bolinha? Girou, cruzou, cruzou. Quem você conhece que tem seno valendo meio é o 30 graus. Quem tem seno da família do 30 que é negativo tem que bater aqui embaixo. Porque o seno você se lembra bem. Ó, vou fazer uma bolinha um pouquinho maior, se couber. Tá aqui o 30 graus. Na família do 30, quem tem seno negativo, o seno você olha em pé. Para ficar negativo, tem que bater aqui embaixo. Quem bate aqui embaixo é esse cara e esse cara, que é o 330 e o 210. Esses valores em radiano, que foi onde o exercício tinha pedido a solução, são 7π sobre 3 e sobre 6, perdão, sobre 6 e 11π sobre 6. Fechou. Então, essa coisa de substituir o seno ou o cosseno por uma outra letra para facilitar a resolução é coisa minha, viu, gente? Não é necessário, não é obrigatório. Agora, para terminar, nós vamos fazer, para terminar esse exercício, podemos falar do outro assunto dessa aula ainda de hoje. Nós temos aqui, o seno de 3x menos π vale zero. Eita, nós. Bom, aqui o 3x menos π é o ângulo do seno. E agora nós vamos ter que fazer um esforço extra. Como é que nós vamos descobrir quem é o ângulo que você vai jogar no lugar do x para que o seno desse cara seja igual a zero? Bom, vamos procurar na bolinha. Para que o seno dê zero, o seno você olha em pé no eixo vertical. Para o seno dar zero, você pode usar o zero, o 180, 360 e assim por diante. Só que aqui tem um detalhe. Esse cara que está aqui, 3x menos π, pode ser igual a zero, aí você monta uma equação. Pode ser igual a 180, monta outra equação. Pode ser igual a 360, monta outra equação. Mas como ali a gente tem uma expressão estranha, eu vou resolver tudo isso numa equação só. Presta atenção, numa igualdade só. Para o seno desse arco ser zero, esse arco tem que ser o próprio zero, ou pode pegar esse zero e ir girando mais várias vezes de π em π. Π para cá, π para lá, π para cá, π para lá, π para cá, π para lá. Né? Com k pertencente aos inteiros. Aí, professor, mas tem que fazer isso? Tem. Presta atenção o que vai acontecer. 3x pula para lá, vai dar π mais kπ. Dividindo tudo por 3, eu vou ficar com π dividido por 3 mais k vezes π também dividido por 3. Agora, esse k é um número inteiro. Esse cara aqui, eu não sei se esse x, que é a resposta da minha equação, eu não sei se ele está no intervalo que o exercício pediu. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é ficar testando valores no k e ver quando que para, quando que passa da primeira volta. Quer ver? O primeiro k que eu posso usar aqui já pode ser o k valendo zero, por exemplo. Ó, o k não. Na verdade, eu posso usar até valores negativos aqui para o k, por exemplo. Ó. Para k valendo menos 1. Eu vou ficar com x sendo π sobre 3 menos 1 vezes π sobre 3. π sobre 3 menos 1 π sobre 3 dá zero. E x igual a zero, será que está no meu intervalo? Vamos ver lá na resposta? Lá na pergunta?
Olha lá, o zero é um das respostas possíveis. Então, ele tem que estar na resposta. Então, uma das respostas é esse zero. Opa! Então, uma das respostas é o zero. Se você botar zero ali dentro, vai ficar 3 vezes zero, zero, menos π dá menos π, o seno de menos π é zero mesmo. Então, a primeira solução no intervalo é o zero. Eu nem vou testar k, eu podia testar o k valendo menos 2, menos 3. Mas se esse primeiro já deu zero, se eu continuar usando o k negativo, eu vou obter respostas antes do zero que não me interessam aqui. Depois do menos 1, a gente vai usar o k valendo 1. 1 não, gente. K valendo 0. Vamos lá? Para k valendo 0, a gente fica com x igual a π sobre 3, menos 0 vezes π sobre 3, 0 vezes qualquer coisa, 0, então dá π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, ainda está no primeiro, ali na primeira volta de π até 2π, então entra na resposta o π sobre 3. Na sequência, a gente vai testar agora o k seguinte, e a gente vai testando até que apareçam todos os arcos que estão na primeira volta que nos interessa. Vamos lá, para k valendo 1, a gente fica com x igual a π sobre 3, menos 1 vezes o π sobre 3. Né? Menos não, perdão, é mais. Aqui também era mais, mas aqui não alterava o resultado porque era zero. Aqui altera, né, gente? 1π sobre 3 mais outro π sobre 3 são iguais a 2π sobre 3. 2π sobre 3 é o 120, que ainda está aqui na primeira volta. 2π sobre 3 me interessa, é uma das respostas possíveis. Beleza, continuando aqui a fazer o teste. Ó. Vamos testar agora o k valendo 2. Para k valendo 2, a gente fica com x valendo π sobre 3 mais 2 vezes o π sobre 3. 1π sobre 3 mais 2π sobre 3 são 3π sobre 3. Ou seja, é o próprio π. O 180 está na primeira volta, então ainda me interessa. Continuando, vamos andar mais uma casa aqui. Vamos pegar o k valendo 3. X vai ser igual a π sobre 3, mais 3 vezes o π sobre 3. Ao todo eu vou ficar com 4π sobre 3. 4π sobre 3 é 240, ainda está no intervalo. 4π sobre 3 também me interessa, é uma das respostas possíveis. Vamos andar mais algumas casas aqui. Não vai acabar mais esse exercício. Por exemplo, para cá agora valendo 4. A gente fica com x igual a π sobre 3, mais 4π sobre 3, que vão dar 5π sobre 3. 5π sobre 3 é 300 graus. Também está no intervalo de 0 a 360. E por último, agora acho que vai acabar, hein? Não sei, tô sentindo aqui, hein? Ó, para cá valendo para k igual a 5, a gente fica com x igual a π sobre 3, mais 5π sobre 3, o que vão dar ao todo 6π sobre 3, ou seja, 2π. 2π é o último número que está no intervalo, é o último arco no intervalo, então certamente é o último cara. Eu não vou testar mais valores do que isso, porque não adianta, eu já sei que mais do que isso vai ultrapassar, ok? Ah, e importante, ainda tem mais uma observação a se fazer aqui rapidinho. Eu até troquei aqui de roupa rapidinho para te contar. Tinham alguns exercícios, se eu não me engano, 2 ou 3 do módulo anterior de funções que precisavam de fazer alguns testes assim nas alternativas. Se eu não me engano, acho que era o 14, um da PUC, um dos últimos assim da tarefa mínima, e acho que tinha mais um ou dois nos avançados que agora não estou me lembrando qual no aprofundamento lá, né? Se você tentou fazer e não conseguiu, tente refazê-los, tá? E se tiver alguma dúvida, manda para mim aqui no Instagram, @podozinho, ou no meu e-mail, profpodô@gmail.com. Agora, para finalizar o nosso estudo, eu vou terminar com algumas inequações que são menos trabalhosas do que isso que a gente acabou de fazer, tá? Olha só, resolva as inequações a seguir, dessa vez direto. Eu quero que o seno de um número x seja maior do que meio. Bom, você já conhece alguém cujo seno é igual a meio. O que nós vamos fazer agora é descobrir
quantos são os ângulos que tem seno maior que meio. Vamos lá fazer o desenho na bolinha, ó. Eita, garganta. Tá me traindo agora no fim do vídeo. Vamos lá, ó. Desenhei aqui a bolinha do ciclo trigonométrico. Desenhei ela um pouquinho maior dessa vez para você enxergar melhor. Veja só. Quem tem seno igual a meio, você já sabe que é o 30. Mas quem também, porque o seno dele bate aqui, lembra? Seno você olha na vertical. Positivo vai bater aqui em cima. Quem da família do 30 também tem seno igual a meio é quem está lá do outro lado. É o 150 graus. Tá. Para que o seno seja maior que meio, ele pode ser maior que meio. 0,51, 0,52, 53, 54, 55, 56, 60, 70, 80, 90, 1. Pode ser qualquer ângulo cujo seno caia daqui até aqui. Né? Então, aqui é onde o seno vale 1, que é o máximo. Aqui é onde o seno vale meio, que é o que me interessa. Para que o seno seja maior que meio, eu posso escolher qualquer ângulo, qualquer arco que esteja entre 30 e 150 graus. Qualquer valor que eu escolher aqui nessa bordinha vai cair num seno ali que vai acabar sendo maior que o seno de meio, né? Maior que meio. Então, a resposta dessa inequação vai ser: para que a gente escolha um arco x e o seu seno seja maior que meio, podemos escolher esse x maior que 30, mas tem que ser menor que 150. E detalhe, o 30 e o 150 mesmo não podem ser, porque ele não quer igual a meio, ele quer só maior do que meio. Então, a solução dessa inequação seria: x pertence aos reais, tal que x é um número que está entre 30 graus e 150 graus. Entretanto, como ele pediu em 0 e π, é melhor dar a resposta em radianos. Melhor não, né? É obrigatório dar a resposta em radianos. X está entre o 30, que é π sobre 6, e o 150, que é 5π sobre 6. Pronto. Então veja a lógica. Se você aprendeu bem a olhar onde fica o seno, onde fica o cosseno, você vai resolver bem esse tipo de exercício. Agora no próximo, eu preciso agora de encontrar alguém. Ah, e detalhe, gente, se eu te pedisse soluções reais, você escreveria desse jeitinho. Você só acrescentaria depois mais k vezes tantos graus, tantos πs. Como a gente já fez até aqui. Agora veja essa outra. 2 senos são menores que 1. Então vamos pegar aqui o seno. A primeira coisa é pegar esse seno, passar esse 2 para lá. O seno agora tem que ser menor do que meio. De novo, desenho o ciclo trigonométrico. Vou desenhar ele mais uma vez um pouquinho maior para a gente enxergar melhor. Lá, opa. Desenho aqui o eixo do cosseno. Não apertei o botão que eu queria, agora foi. O eixo do cosseno e aqui o eixo do seno. Vamos lá. O seno é igual a meio aqui. O seno você olha na vertical. Aqui o seno é 0, aqui o seno é 1, aqui o seno é meio. Para que o seno seja igual a meio, você pode de novo escolher o 30 ou você pode escolher o 150. Para que o seno seja menor que esses caras, você pode escolher qualquer seno que seja daqui até o menos 1 que está aqui embaixo. Então, veja só, aqui o seno vale meio, aqui vale 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, opa, 0,2, 0,1, 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, até o menos 1. Então, me interessam quaisquer arcos cujo seno caia ali. Para o seno cair ali, você tem que escolher todo mundo que vá daqui em diante ou alguém que vá do 0 até o 30. Observe que dessa vez eu vou ter que escrever duas respostas, porque ele pediu na primeira volta. Então eu vou ter que escrever, olha, para chegar ali naquele pedaço, eu posso escolher qualquer ângulo que esteja de 0 a 30, que é esse primeiro pedaço, ou qualquer ângulo que esteja do 150 até o 360, que é a volta inteira. Então a minha solução ficaria assim: x pertence aos reais, tal que o x pode estar naquele primeiro pedaço,
que é de 0 até 30. Como ele pediu em radianos, eu já vou botar π sobre 6. Ou pode ser que o x, que o exercício queira, seja um número que esteja entre 150 e 360 graus. Mas, de novo, como ele pediu em radiano, 150 graus em radiano são 5π sobre 6 e 2π. E fechou. Essa é a resposta, tá? 2 períodos aqui, 2 pedaços. De novo, bolinhas abertas, porque ele não quer saber onde que é igual, ele só quer saber onde é menor. Agora, vamos seguir para os próximos. Se você pegou o jeito, o resto é só aprender a olhar a figura, olha só. O cosseno de x tem que ser maior ou igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, cosseno você já sabe bem. O cosseno você conhece. O cosseno, eu já estou isoladinho aqui, então é só fazer o círculo trigonométrico e procurar direto quem é a resposta. Ó. Eu já vou mandar aqui o eixo dos cossenos na horizontal e o eixo... Ai, que é, né? Conhecer a ferramenta. Olha, gente, que bonitinho que fica o desenho, que exemplo. Pronto. Agora, eu preciso que o cosseno seja maior ou igual que raiz de 3 sobre 2. O cosseno ali é positivo. Quem tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, você conhece. Quem tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, perdão, marquei errado aqui, igual a raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus que está aqui e o 300 graus que está aqui, que é da família do 60. Opa! Não, gente, pelo amor de Deus. Confundi. Nossa, que horror. Falei besteira, quase, hein? O 60 tem cosseno valendo meio. Quem tem cosseno raiz de 3 sobre 2 é o 30 de novo. Então, eu estava marcando certo aqui, ó. Raiz de 3, para quem não se lembra, é 1,7, mais ou menos. Dividido por 2, vai dar mais ou menos 0,85. Por isso que eu fiz para lá do meio. Então, ó, um valor possível, é claro, se eu conseguir fazer esse desenho, que está difícil a partir de agora. Quem tem aqui o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2 é o 30 graus. Vou fazer fora de escala, vai. O 30 graus e aqui embaixo o 330 graus. Obrigado aí pela sua compreensão. Para que o cosseno seja maior, eu não posso pegar ninguém que bata aqui, por exemplo, eu não posso pegar esse ângulo aqui, porque esse ângulo vai ter um cosseno negativo, é menor que a raiz de 3 sobre 2. Eu não posso pegar ninguém aqui, porque o cosseno dele está aqui. É positivo? É, mas é para trás do raiz de 3 sobre 2, é menor. Eu quero que seja maior. Para ser maior, eu tenho que pegar qualquer um ângulo que caia nessa parte do eixo x. Para isso, eu posso escolher qualquer ângulo que esteja de 0 até 30 ou de 330 até 360. Então, na hora de escrever a solução, vou escrever como x pertence aos reais, tal que, na mesma linha. Ou o x está entre 0 e 30, na verdade pediu em radiano, então eu estou fazendo π sobre 6. Ou pode ser que o x esteja entre 330, que é 11π sobre 6, e 2π, que é 360, né? Fechou. Agora, repara no detalhe. Dessa vez eu tenho menor, maior ou igual. Então, eu quero que seja igual a raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu vou fechar as bolinhas no meu desenho e colocar um igual a 30, um igual a 330. Só conferindo o enunciado, veja só que pode incluir o 0 e o 360, então eu vou botar incluído aqui e incluído aqui. Certo? Agora, turma, por falar nisso, ó, como podia incluir o 0, o seno de 0, cadê? O seno de 0 é 0, então é menor, então eu tenho que incluir aqui tanto o 0 quanto o 360. Na primeira resposta não precisava de incluir ninguém. Então, de novo, ó, de volta na letra B. Preciso de incluir o 0, porque o exercício falou que podia incluir o 0. E eu deixei passar essa informação quando eu fiz a letra B. Então, eu pus o 0 na resposta tanto aqui quanto aqui, tanto o 0 quanto o 360, porque eles podiam entrar na resposta como o exercício pediu.
Agora, na letra D, o cosseno tem que ser 2 cossenos menores que raiz de 2. Então, eu preciso descobrir onde é que o cosseno do ângulo é menor ou igual que raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez, vamos para a bolinha. Cruzou, cruzou. Dessa vez, tô com pressa. Com pressa de fazer desenho. Não estou com paciência de fazer desenho. Muito bem. Quem tem cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, você conhece. É o 45. Opa, 45. Porque a hora que você deita o cosseno, bate aqui e também esse cara que está aqui embaixo, que é o 315 da família do 45. Esses dois ângulos vão ter o cosseno valendo raiz de 2 sobre 2, cosseno positivo. Para que o cosseno seja menor que isso, você pode escolher qualquer número cujo cosseno bata daqui para trás. Ó. Essa parte de verde tem todos os cossenos que são menores que esse cara aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Agora, quem são os arcos que vão cair naquele cosseno? São todos os arcos que você gira depois do 45 até chegar ao 315. Então, a solução aqui são todos os números reais, tais que eles estejam entre 45, que é π sobre 4, e 315, que é 7π sobre 4. Como ele pediu também iguais, eu boto igual aqui e fechou. Agora, e da tangente, hein? Como é que nós vamos fazer? Mesmo esquema, ó. Eu preciso que a tangente seja maior que a raiz de 3 sobre 3. Então, faz o desenho, cruzou, cruzou. Você se lembra que a tangente vem encostadinha aqui. Para a tangente ser maior que a raiz de 3 sobre 3, você vai ter que se lembrar. Quem você já conhece que tem tangente mesmo igual a raiz de 3 sobre 3? Quem tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3 é os 60 graus. Opa! É os 60 graus que você já conhece. Não? Não, gente. Olha, quase que eu errei aqui a musiquinha de novo. Eita, nós. Murmurei aqui na minha cabeça a musiquinha. Quem tem tangente, raiz de 3 sobre 3 é o 30. Raiz de 3 sobre 3 é um número pequenininho. Tá aqui. Raiz de 3 sobre 3. O primeiro carinha que você conhece que tem essa tangente é o 30 graus. Tá aqui. Outro que tem a mesma tangente é o 210, que está lá do outro lado. 210. Muito bem, para a tangente ser maior que raiz de 3 sobre 3, você tem que escolher os ângulos que, quando você olhar no atravessado, vão bater daqui para cima. Quem vai bater daqui para cima são todos os ângulos que vão daqui até aqui. Lembrando que no 90 a tangente não existe. Ó, tirou para cima, ó, passando pelo centro, eles vão tudo lá apontando lá para cima, ó. Vão cair em umas tangentes grandes lá para cima, até chegar no 90. Então, na minha solução, a primeira coisa que eu vou anotar é x pertence aos reais tal que o primeiro intervalo são todos os ângulos que vão de 30 a 90. De π sobre 6 até π sobre 2, que é o 90 graus. Sem incluir o 30 e sem incluir o 90 também. Porque o exercício não pediu igual, ele só pediu maior. Agora, ali embaixo, bom, aqui todo mundo vai mandar a tangente lá para baixo, no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o 210 vai bater ali, mas também não me interessa. Todos os outros que são maiores que 210 também vão acabar apontando lá para cima, tá vendo? Ó, opa, essas últimas duas saíram um pouco tortas. Também vão acabar apontando lá para cima e vão ter a tangente maior do que eu quero. Então, também me interessam todos os valores que estejam aqui, ó, entre 210 e o 3π sobre 2. Lembrando, 3π sobre 2 não existe tangente, e esse aqui também não me interessa, porque simplesmente ele não quer igual. Então, ou acontece isso, ou o x pode estar entre 7π sobre 6 e 3π sobre 2. Fechou. Lembrando, se eu quisesse, eu ainda podia encaixar o mais capi aqui no final, mais K2, mais capi, né, nesse caso. Porque vai de meia em meia volta para chegar numa resposta na outra. E para fechar um último exercício,
Tangente de x menos 1 menor ou igual que zero. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode fazer é passar esse menos 1 para o outro lado. Ficamos com tangente de x menor ou igual que 1. Então, a gente está procurando todos os números cuja tangente vai ser igual a 1 ou menor do que 1. Muito bem, vamos lá na bolinha. Cruzou aqui, eita, vamos melhorar essa bolinha. Aí, agora sim. Temos aqui o eixo dos senos, que você já conhece, o eixo dos cossenos e também encostadinho aqui o eixo da tangente. Beleza, você já sabe de alguém que tem tangente igual a 1. Quem tem tangente igual a 1, lembra o seno você olha em pé, cosseno deitado e a tangente atravessada. Atravessou pelo centro para bater no 1, um dos carinhas que você já conhece que tem essa tangente é o 45. Outro arco da família do 45 que atravessa e bate lá naquele 1 é o arco que vem aqui do terceiro quadrante, ó, porque ele vai atravessar, bater lá no 45 e vai bater lá em cima no 1, o 225 graus. Para que a tangente seja menor do que 1, você pode escolher qualquer ângulo que, ao atravessar ali pela origem, atinja o eixo da tangente do 1 para baixo. Para atingir do 1 para baixo, e assim vai lá para baixo, ó, vamos começar aqui com alguns valores. Por exemplo, o zero atirou pelo meio, o zero está ali. O 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, tá todos os ângulos até 45 graus, quando você traça pelo centro, eles já batem ali. Então, do zero até o 45 graus são ângulos que nos interessam, porque todos esses ângulos têm tangente menor ou igual que 1. Agora, por exemplo, se eu passar do 45, as tangentes deles vão lá para cima, vão passar de 1, não me interessa ninguém aqui. Então, o meu conjunto solução, nesse caso, já começa com x pertence aos reais, tal que esse primeiro trecho, x está entre 0 graus e 45 graus, π sobre 4 em radiano. Ou, vamos ver quem mais. Se você continuar girando, ninguém ali acima do 45 vai servir. Mas depois que você passar do 90, lembrando que no 90 graus a tangente não é definida, todos os arcos daqui em diante, ó, a tangente por eles atravessando pelo centro, vai parar lá embaixo, ó. Vai parar lá embaixo, valores super negativos de tangente e tal, e continuam negativando a tangente, e meus desenhos estão ficando, minhas linhas estão ficando péssimas, vamos melhorar isso, olha lá, ó. Daqui pelo centro bateu para lá, bateu para lá, bateu para lá, bateu ali, vai aumentando a tangente, ó. Ainda são valores negativos, são todos menores do que 1. E se você continuar girando aqui, também, porque esses arcos aqui, ó, até o 225, vão atingir o mesmo valor que aqueles ali menores que 45. Então, também nos interessam todos os ângulos que estejam entre 90 e o 225, que eu também incluo porque ele pediu onde é igual a 1. Então, o x também pode estar entre 90, que é π sobre 2, e 225, que é 3π sobre... 3π não, desculpa, 5π sobre 4. Lembrando, o π sobre 2 eu não posso incluir porque o 90 graus não tem tangente definida. Então eu não posso querer encaixar ele. Agora, é só isso ou tem mais alguém? Não, tem mais gente. A gente ainda pode incluir todos os números que vão de 270 até o 360, porque todos esses arcos, quando você atira lá, né, pela origem, ó, eles vão acabar batendo ali na parte negativa da tangente. Todos esses arcos também têm tangente negativa, portanto, tangentes maiores do que 1, menores do que 1. Então, a gente também aceita valores que estejam entre 3π sobre 2, que é o 270 graus, e o 2π, incluindo o 2π, porque lá no enunciado ele falava que devia incluir, mas também não incluindo o 270, o 3π sobre 2, uma vez que a tangente dele não existe. E fechou. Gente, muito bem, ó. Esse daqui é um assunto um pouco pesado, um pouco abstrato, um pouco não, bastante abstrato.
aparecem uma vez ou outra em alguns vestibulares daqueles mais tradicionais e são costumeiramente perguntas de segunda fase, tá? Se você tem dificuldade com trigonometria, estude o módulo anterior, mas se você aí tiver interessado numa FUVEST, no Unesp, no Unicamp, vale a pena dar uma aprofundada aqui nos exercícios dessa parte, tá bom? Bons estudos, tente fazer pelo menos a tarefa mínima para não dizer que não estudou. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!